Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ufa, graças a Deus. O resultado foi melhor que o jogo, tá? Terminando então, Coritiba Internacional, fora de casa, esse jogo foi lá no Couto Pereira, o jogo foi hoje. O jogo aconteceu às 20 horas, portanto 8 horas da noite, horário de Brasília, e 11ª rodada. Terminou 0 para o Coritiba, 1 para o Internacional, vitória. Tá? Choradinha, difícil, batalhada, mas houve uma vitória. E o que acontece? Nós estamos a 7 jogos sem saber o que é derrota. Então são 5 vitórias, com essa, são 5 vitórias e 2 empates. Então não dá para dizer que não tem uma melhora aí no rendimento. Tá? O rendimento está acontecendo. A performance é que está preocupando. Tá? Isso aí vai ter que buscar. Você vai ter que buscar de um jeito ou de outro. Vai ter que buscar. Bom, vamos primeiro para a escalação, que eu sempre começo com o ponto número 1, na escalação das equipes. O Coritiba, tá? Eles fizeram um 3-5-2 bem ofensivo. Tá? Eles vieram ali com Gabriel Vasconcelos, na zaga o Kuzevic, Jean Pedroso, zagueiro. Aí tem o Thiago Dombrowski, que bate. Thiago Dombrowski, Gemerson na direita, Bruno Gomes, Andrei e Moreno no meio campo, Marcelino Moreno no meio campo. Achei interessante esse camisa 10 deles até, ele tem visão de jogo, mete bola, ele não é um mau jogador, Marcelino Moreno. Então Bruno Gomes, Andrei e Marcelino Moreno no meio, Gemerson de ala esquerda e de ala direita jogou o Zé Roberto. Tá? O Zé Roberto caiu pelo lado direito e ficou jogando como ala. Na frente o Robson e o Aleph Manga. Tá? Me pareceu realmente um 3-5-2 mais do que um 3-4-3, que é o que foi anunciado. Tá? Eu vi o Marcelino Moreno realmente centralizado, fazendo enlace. Eu vi o Robson adiantado junto com o Aleph Manga e vi o Zé Roberto fazendo uma função tática ali pelo lado direito. Realmente ele estava meio estaqueado do lado direito, sabe? Ele fazia um corredor e não saía muito disso. Tá? Então, para mim, ele jogou como A. Então, vejo aqui um 3-5-2 no Inter, um 4-2-3-1, ao estilo Mano Menezes, que a gente conhece, não preciso aqui desenhar para vocês. John no gol, Fabrício Bustos, lateral direito, Vitão e Mercado na zaga, René, lateral esquerdo. No meio campo, o Rômulo, o Campanharo, Alan Patrick, de meia de ligação. Então, Rômulo e Campanharo ali, aqueles dois, né? Ou seja, dei a linha de 4, os dois volantes, Rômulo e Campanharo. Na linha de 3, Alan Patrick centralizado, Johnny do lado direito, do lado esquerdo, PH, Pedro Henrique. Na frente, Luiz Adriano, centroavante. O Inter veio assim, e eu achei que poderia funcionar, tá? Essa contenção no início e tal, e saindo em contra-ataques, de repente matar o jogo em contra-ataques, só que ledo engano. Tá? O Inter no primeiro tempo ele teve mais posse de bola, surpreendentemente mais posse de bola, para quem olhou o jogo e ficou com raiva como eu fiquei no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo. Vai pensar, tá, mas como assim mais posse de bola? É verdade, teve um pouco mais de posse de bola. Só que aquela coisa que eu vim falando para vocês, a posse de bola que não serve para nada, a posse de bola inerte. Tá? Curitiba teve 11 finalizações no primeiro tempo e nós 0. Tá? E sim, levou perigo. Teve chance boa para fazer, não fizeram. No segundo tempo mudou. Tá? No segundo tempo a gente viu depois no final do jogo o Pedro Henrique falando que o Inter tinha que melhorar no segundo tempo, que conversaram no intervalo, que tinha que acontecer algo diferente, que não dá para jogar assim. E o Inter pelo menos não só entendia dessa forma, como conseguiu agir e fazer um jogo um pouco diferente nesse segundo tempo. O Inter começou a chegar mais, os contra-ataques começaram a fluir, teve ligação do meio com o ataque. A gente conseguiu articular contra-ataques e fazer essa bola chegar na frente. Tá? E aí o Inter começou a levar um certo perigo. E aí teve o pênalti no Pedro Henrique, que foi bem pênalti, foi bem claro. Ele adianta a bola, o jogador chega no carrinho atrasado, ele até visava a bola, mas ele já adiantou a bola. Então ele chegou atrasado e bateu na perna direita do Pedro Henrique. E ele caiu por causa disso. E o juiz bem posicionadinho foi lá e pênalti, muito bem posicionado. Sinalização correta, né? De cima para baixo, apontando para a marca do pênalti, pênalti bem marcado. E o VAR sempre confere, mas ali não tinha, ali ficou muito claro. O Pedro Henrique bateu, deslocou o goleiro, bateu firme 1-0.
A partir daí, o Inter até fez substituições para melhorar o time, né? O Jean Dias entrou, chegou a jogar junto com o Pedro Henrique, né? O Campanharo levou cartão, o Meno levou medo ali. Então nós chegamos a ficar com 2 jogadores extremas, um centroavante e 2 volantes e um meia, né? Ficamos mais tradicionais, vamos dizer assim. Mas logo depois ele já mexeu, ele não demorou muito ali, 70 e poucos minutos, 79, ele já fez 2 substituições que mudaram a cara do Inter. Aí ele realmente fechou. Quando chegou em 79, que estava 1-0, e que o Coritiba teve chances e não fez, tá? Teve chances de novo e não conseguiu fazer. O que houve? Teve chance clara até com o Robson na cara do gol que sabe, escolheu errado. Escolheu errado, tentou tirar do goleiro, não conseguiu. Chute de fora da área, defesa do John, jogada do Aleph Manga, que é um bom jogador, que eu até falava que o Inter deveria ter contratado. Tá? Ele sairia bem mais barato do que o David. Tá? O David saiu 10,8 milhões de reais. O Aleph Manga saiu para o Coritiba. Ele foi contratado pelo Coritiba por 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, ele é mais jogador que o David. Tá? Ele pode fazer mais funções do que o David e ele é mais interessante. Mas, águas passadas, já foi, tá no Curitiba. E é aquele tipo de jogador bebê, sabe, bom e barato. Ele é um bom jogador realmente. O cara que com 1,90 m consegue jogar de beirada, fazer o que ele faz, realmente ele pode jogar como centroavante e pode fazer beirada, né? Ele é um jogador interessante que deve ser observado. Bom, o Curitiba, como não conseguia fazer, as chances que teve não conseguia fazer, começou a pegar aquela pressão e o Curitiba passou a não jogar melhor, e sim a jogar pior do que o que estava jogando. Né? Aí o Mano percebendo, esse jogo pode ir para minha mão, pode ficar no 1-0 realmente eu ganhar o jogo, então eu vou fechar. 79 minutos, ele tira Pedro Henrique e Luiz Adriano e bota ali no lugar o Tauan e o Luca. Então o Tauan vai jogar do lado esquerdo, do lado direito fica o Jean Dias, e o Luca vai jogar de centroavante, o que melhora até para defender, porque ele faz pressão lá em cima. O Luca morde lá em cima melhor que o Luiz Adriano. Né? Então, e fica com velocidade para puxar contra-ataque, porque o Luca tem essa possibilidade de explorar essas brechas e servir como opção de passe e até mesmo puxar um contra-ataque, né? Ele tomar a bola e andar em velocidade, carregar em velocidade e puxar alguma coisa. Então, 79 ele fecha, né? E aí aos 88, quase no final do jogo, né, sai o Johnny para entrar do Matheus Dias. Ali é mais uma coisa de tempo mesmo, e um jogador que estava cansado, que andou tomando umas pancadas, o Johnny, né? Eu acho que ele sentiu não só o fôlego, mas também alguma coisa de dor ali, porque ele andou tomando umas pancadas e entrou o Matheus Dias, e aí o jogo se encaminhou realmente, na medida em que, um pouco antes da substituição do Johnny, eu já vi que o Inter ia ganhar o jogo. Tá? Que tava muito difícil pro Curitiba. Tá? Queimando, nervosismo, e começou a jogar menos do que estava jogando antes. Né? Poderia ter tido uma sorte melhor no jogo, mas não fez, o Inter fez e aí complicou. E aí o jogo se encaminhou assim até o final e o Inter ganhou de 1-0. Tá? Um segundo tempo melhor que o primeiro. Tá? O Inter mais perigoso, finalizando e chegando no gol, coisa que não fez no primeiro tempo. Então um jogo assim de um tempo só. Tá? Um jogo para se pensar, para melhorar o desempenho, mas o bom dessa história toda é que é o seguinte, é que são 7 jogos e são 5 vitórias e 2 empates. Isso é ponto. Isso melhora o astral do time. Tu trabalhar assim, tá? Com uma nova preparação física, que já não é tão nova, já está ali uns 2 meses mais ou menos. Então tu trabalhar com o preparador físico foi bem ano passado, com o mesmo treinador, o grupo tem reforço, tem o Ender Valencia que chegou, que é muito bom jogador. Tem o Arangues que vai estar à disposição, se não agora, daqui a pouco ele vai estar. Então tem o reforço, tem um momento bom, então a tendência realmente é o Inter melhorar. E precisa melhorar o desempenho. Agora o que a gente está tendo é resultado, não desempenho. Tá? Para finalizar, pessoal, antes de tudo, dá aquele likezinho, compartilha, sininho, aquele trabalhinho de graça que nos ajuda a crescer no YouTube. Sobre a arbitragem do senhor André Luiz Bento, vou simplificar que o nome dele é muito comprido. Tá? André Luiz SP Bento, Minas Gerais, o trio de Minas Gerais, né? Assistente número 1 e número 2.
Alguns lances ali, por exemplo, de falta, eu até tive um pouco de dúvida, sabe? Eu não tive plena concordância com o juiz. Sobre o impedimento, eu achei que ali errou, mas é que estava muito justo, tá? Tava muito justo, mas eu achei que houve um erro ali. Mas essa arbitragem acabou não sendo um fator interferente, fortemente interferente no resultado da partida, né? O Inter ganhou porque melhorou no segundo tempo, produziu e conseguiu aproveitar a chance. O Curitiba produziu no primeiro, não aproveitou, não conseguiu fazer nada. Nenhum gol, né? Criou chances, mas não fez o gol. Então ele não tirou proveito desse primeiro tempo ruim do Internacional. E no segundo tempo, o Inter teve a melhora, depois o Curitiba voltou a atacar e não conseguiu fazer o gol. E o futebol é a eficiência, tem que botar a bola lá dentro da casinha. Então, essa arbitragem aqui eu coloco uma arbitragem razoável para boa, tá? Não vou colocar uma nota tão alta, porque não concordei com algumas coisas, mas uma arbitragem que não prejudicou. É isso aí, a análise nossa dessa partida, tá? Desde já eu agradeço pela atenção de todos do canal. E sim, daqui a pouco nós vamos falar sobre o feminino, porque a gente tem a decisão do dia... Nesse domingo, dia 25, nós temos uma decisão Ferroviária Internacional. Nós vamos jogar fora de casa, lá em Araraquara, contra as Guerreiras Grenás, tá? Que é assim que as gurias da Ferroviária são chamadas. Então, as gurias coloradas contra as Guerreiras Grenás. E tá em aberto, mas a gente tem o desfalque da Belém aqui, tá? Então é isso, pessoal. Misturando um pouquinho de masculino com feminino, mas abordando o Inter profissional como um todo, tá? É isso aí, obrigado pela atenção, até a próxima, valeu, tchau, tchau.